amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Como requer a tradição, nós vamos nos colocar em pé e ler de forma responsiva os evangelhos. Requer a tradição que seja em pé. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 12 ao versículo 26. Nós vamos ler de forma responsiva a palavra de Deus. Você está do lado de alguém que, porventura, não esteja com a Bíblia? Compartilhe a sua Bíblia com esta pessoa. De forma responsiva, leiamos a palavra de Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou todos os seus discípulos, dizendo: ide à cidade e buscarão. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele buscará os pastores sentados no lugar ali fazeis o preparação. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Eles começaram a dizer e a dizer uma voz. Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o filho do homem vai, não vai escrito a seu respeito. Melhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber do fogo do reino de Deus. Todos, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Assentai-vos, queridos. Dia de Santa Ceia, dia de alegria. A ceia do Senhor, ela é uma santa ordenança da igreja cristã. Quando o pão e o vinho, em seu simbolismo, conforme a instituição original, significa a união dos crentes, a comunhão dos crentes com Cristo, anunciam sua morte, nos liberta e nos lembra o amor de Cristo em favor de seu povo, em favor de pecadores remidos. Esta instituição, ela profetiza e garante a segunda vinda gloriosa do Salvador ao mundo.
quando ele virá como juiz de vivos e mortos. E ela sela a união dos crentes entre si. É o significado da Santa Ceia. Mas o texto, ela discorre sobre a ceia, a partir dos preparativos de Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 12, diz que no primeiro dia dos pães asmos, primeiro dia da festa da Páscoa, quando as primeiras providências eram tomadas, no dia 14 de Nissan, mês de abril, primeiro mês do ano, naquele contexto judaico, o começo do mês coincidia com a lua nova. A Páscoa era celebrada na noite da lua cheia, 15 de Nissan, mas que começava ao pôr do sol do dia 14, chamada Festa dos Pães Asmos, pelo fato de ser proibido comer esse pão levedado durante os 7 dias de sua duração. E o que significavam esses pães asmos? Eles simbolizavam a pressa dos israelitas saírem do Egito, sem uma preparação prévia, a pressa de sair da escravidão, de ser liberto daquele contexto de escravidão. Os pães asmos simbolizavam o sofrimento que o povo de Deus padecia, escravo do Egito. Os pães asmos simbolizavam a pureza física, moral e espiritual de um povo remido em seu sangue, de um povo eleito, de povo alcançado pela sua graça, maravilhosa graça. Mas nós olhamos para o texto, irmãos, o texto prossegue. O texto da Santa Ceia diz no versículo 13 e 14, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa. Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Jesus deu a Pedro e Jesus deu a João um sinal para identificar o homem que os levaria ao cenáculo, versículo 13. Evitando divulgar o nome, provavelmente, para evitar que Judas soubesse de antemão onde celebrariam a Páscoa, impedindo, assim, a consumação antecipada de uma traição ao Mestre, ao Senhor Jesus, que iria ser crucificado. Mas o versículo 16, ele nos informa ainda: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes havia dito, prepararam a Páscoa. Nada faltou aos preparativos devidos para aquele momento tão singular na vida dos discípulos com Jesus. O versículo 17 nos diz que ao cair da tarde foi com os 12. O texto nos informa que Jesus deve ter saído de Betânia tardinha. Provavelmente chegar a Jerusalém ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Ora, segundo o costume judaico, que começava o dia da crucificação. Ele queria celebrar a Páscoa sozinho com os discípulos. Mas eis que ele se depara com a terrível revelação, os discípulos se deparam com a terrível revelação. Olha o que está escrito no versículo 18. Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Ai, irmãos, o vilão estava entre os 12. O vilão era um daqueles que comiam com Jesus. Como dói, irmãos, uma traição numa pessoa de nossa intimidade e confiança. A quem só dedicamos bem, a quem só fizemos o bem. Jesus tinha sido amigo por excelência. Agora, um deles lhe daria as costas. Agora, um deles o trairia. A ingratidão, irmãos,
ela estraçalha qualquer coração humano. Nós não estamos preparados para a traição. Jesus encarnado, ele também, sabendo de tudo, naquele momento doeu muito a traição de um que estava com ele, que convivia com ele, que comia com ele. E a traição dói, fere, machuca. Quando nós olhamos para o versículo 19, nós vemos o embaraço dos discípulos. Porventura sou eu? Versículo 19. Mateus 26, 25 diz: Judas, acaso sou eu, mestre? A resposta de Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Em João, Jesus falou a Judas mais claramente: o que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13, 27. Judas já tinha maquinado tudo, planejado e acertado com os inimigos a traição ao seu mestre. Nós olhamos para o versículo 20. A sutileza de Jesus é um dos 12, e o que mete comigo a mão no prato. A dificuldade aqui provavelmente é que todos puseram a mão no prato enquanto comiam, ou talvez suas mentes estivessem sensíveis a perceber a sutileza de Jesus. É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Mas o versículo 21, melhor lhe fora não ter nascido, mas nasceu. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41, versículo 9. Judas tornou-se o traidor. Mas o texto prossegue. E aí nós vemos a instituição da ceia. A partir do versículo 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Um pão preparado sem fermento para a Páscoa, abençoado por Jesus mesmo e dado a seus discípulos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus queria dizer: este pão representa, este pão simboliza o meu corpo. Ele faz para o vosso corpo exatamente o que minha vida espiritual faz para o vosso espírito. Tomai e comei, isto é o meu corpo. O corpo que foi para a cruz, para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos ressuscitar com ele na sua segunda vinda. Mas o versículo 23, 24 continua a seguir. Tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sangue de Jesus não apenas purifica os nossos pecados, de todos os nossos pecados, mas ele é o alimento real do pecador para uma vida real, uma vida útil, uma vida com sentido, que expresse a vontade gloriosa desse Deus nas nossas relações. Sangue é vida. Quando o sangue para de correr nas veias de um animal, a vida se esvai. Se o sangue de Jesus não corre nas veias da nossa alma, o indivíduo não conhece o que é vida. Porque nós estávamos com ele na cruz crucificados. Lá nós morremos com ele. E através desse sangue dele, na sua morte vicária, ele deu sentido à vida. A vida passou para nós a ter sentido, a ter utilidade. Agora não vivemos ilusoriamente. Agora não deixamos o vento nos levar para onde ele quer. Vive em
nós, habita em nós, direciona-nos a agradá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo. O versículo 26, tendo cantado um hino, o louvor é parte da igreja eterna, irmãos. Jamais cessará dos nossos lábios, o lábio dos redimidos, na terra e de forma perfeita no céu, o louvor. Nós somos oferta viva e agradável a Deus, para adorá-lo, para cultuá-lo, para exaltá-lo. E o louvor é uma dessas formas. O cântico é uma dessas formas. Não é para exaltar o homem. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu não faço nada, você não pode nada. Se do alto não for dado a você capacitação. A centralidade de Cristo, o seu poder deve estar expresso nos louvores, na adoração ao nosso Deus. A esse cântico que jorrará dos lábios dos remidos, aqui, agora e eternamente, diante do trono do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Quando nós olhamos, o texto prossegue. E aí ele passa a tratar aqui dos valores permanentes da ceia. Olhamos e vemos o cerimonial da ceia do Senhor. Ele é adaptado ao uso universal. Os três elementos, a água, o vinho e o pão, desta ordenança divina, eles representam, irmãos, as verdades básicas do Evangelho. Eles representam a purificação, eles representam o sacrifício e eles representam o alimento espiritual. O amor, o coração regenerado, a vida de pureza, a força divina, a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Os valores permanentes da ceia. A ceia do Senhor, ela serve para gravar no coração do crente a personalidade e a vida de Cristo, o caráter de Cristo, o que ele foi e o que ele é para mim e para você, os remidos. O que ele dizia, irmãos, o que ele dizia e fazia, e que agora diz e faz através do Espírito Santo e da sua palavra. Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Mas a ceia do Senhor, ela nos leva à renovação do pacto com Deus. Os termos desse pacto, irmãos, de nossa parte, é uma consagração completa de todo o nosso ser ao serviço de Cristo. E da parte de Deus, irmãos, é a promessa de vida eterna e salvação na terra, aqui, agora e nos céus. É a promessa para nós. A ceia, ela tem esse significado dessa renovação do pacto, da aliança com Deus. Mas o texto prossegue, o texto trata também dos aspectos práticos da ceia. A ceia é um dever sagrado. Tomai e comei, bebei dele todos, fazer isso. Ou seja, o dever prático, meu irmão, é não negligenciar a ceia. A ceia não pode ser negligenciada pela igreja, pelos remidos do sangue de Cristo. Nenhum crente, em plena consciência, deve voltar as costas à mesa do Senhor. Porque é uma ordenância do Senhor. Ordenância. Mas os aspectos práticos não é o dever, apenas o dever sagrado, é um modelo. Devemos observar essa ordenância, procedendo com fé e simplicidade e humildade, nos achegar ao Deus Santo, submeter ao seu senhorio como membro desse reino, com muita humildade,
que com fé, nesse que morreu, assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, mas vive em nós, através de nós, no meio de nós, por meio do Espírito. E ele se faz presente aqui. Ele está aqui, em Espírito, porque ele é um Deus presente. Mas é também uma preparação. Ter a alma, irmãos, e a mente prontos para a participação genuína e proveitosa. Não é uma ocasião de uma mera formalidade estar aqui para participar da ceia. Mas é algo sagrado. É algo sublime. Participar da mesa do Senhor. Estar com Ele à mesa. Exige de nós uma preparação. Mas quem são esses que precisam se preparar para participar? O texto, quem participou da primeira ceia do Senhor? Quem é que estava com o Senhor ali participando? Irmãos queridos, somente os que de fato eram discípulos de Jesus. Somente aqueles que estão, irmãos, em comunhão com Deus e entre si, uns com os outros. É o que requer o nosso Senhor Jesus para a participação na sua ceia. Aqueles que estão em comunhão com o Pai e estão em comunhão com o irmão, esses devem participar. Mas a ceia, ela é um simbolismo. Os elementos que compõem a ceia representam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes, eles são sustentados pelo pão da vida. Eles são redimidos pelo sangue precioso do Filho de Jesus. Esse é o simbolismo da Santa Ceia. A ceia é uma adoração. Jesus deu graças por seu corpo partido, do seu sangue vertido. Devemos nós, então, dar graças. Quando nos reunimos em torno da mesa, em memória dele, em profunda e sincera adoração, devemos dar graça. Porque todos são convidados, mas são limitados os que participam por aqueles que se submeteram ao seu senhorio, por aqueles que foram alcançados pela graça dele. E você é um desses? Você é esse privilegiado. Pode se achegar à mesa do Senhor e, em gratidão a Ele, participar. Mas a ceia é serviço. A ceia do Senhor, irmãos, representa as verdades salvadoras do Evangelho. Todas as vezes que as celebramos, elas representam as verdades do Evangelho. E nos chama, nos convoca, nos convida em gratidão a esse Jesus, em sua morte vicária, a servi-lo. Assim como ele serviu, nós devemos servir. Nós somos constituídos membros do corpo dele para o serviço. Como lemos hoje pela manhã, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6 ao 14, a eleição de um povo para o serviço desse Deus. Fomos eleitos para servir, não para sermos servidos. Mas a ceia também representa a perpetuidade. A ceia, o texto diz que enquanto aqui vivermos e houver almas para serem salvas, deve-se observar a ceia com todos os seus aspectos que glorifiquem a esse que morreu, se deu na cruz por amor a mim, a você. Perpetuidade. Mas a ceia também, ela representa esperança. O texto diz, até que ele venha.
A nossa esperança está algo por vir, algo que é eterno. A nossa esperança está em uma pessoa que é Jesus Cristo. A nossa esperança não está em algo efêmero, passageiro. A nossa esperança é palpável. É Jesus Cristo, voltando em glória, onde estaremos com Ele na festa celestial, desfrutando das realidades eternas prometidas na Sua palavra. Isso é glorioso, maravilhoso. Sermos nós os portadores dessa esperança palpável, aqueles que foram alcançados por essa graça verdadeira. Mas a ceia é um memorial. A ceia do Senhor aponta para o Cristo Redentor. A ceia do Senhor, ela nos traz lembranças vivas de sua morte sacrificial e expiatória em meu favor, em seu favor. A ceia aponta para o Cristo que reina. E em obediência a Ele, comemos e bebemos, proclamando a sua morte como o fator máximo da nossa felicidade. Porque a nossa felicidade está em sermos salvos pela morte de um Cristo que se deu em amor por mim, para você, por você. E podemos então esperar esse grande dia onde reinaremos com Ele eternamente na glória. Ele há de vir outra vez à terra para buscar o seu povo. Buscar o seu povo e inaugurar um novo universo. Novos céus, nova terra. Onde teremos corpos incorruptíveis. Estaremos face a face com Ele, louvando e o adorando eternamente. A ceia do Senhor é algo singular na vida da igreja, do povo reunido. Eu concluo com uma palavra de John Charles Hiller. John Charles Hiller. Seja um princípio firme de nosso cristianismo, que nenhum incrédulo devem aproximar-se da mesa do Senhor, e que este sacramento não pode fazer bem algum à alma quem não recebe com arrependimento e fé. A ceia do Senhor não é ordenança destinada a converter ou justificar os que participam dela. E por isso, aqueles que a recebem, sem estar convertidos ou justificados, longe de ficar melhores, pioram. Esse sacramento é para os crentes em Cristo, e não para os incrédulos. É para os vivos e não para os mortos. É destinado a manter a vida e não para gerá-la, para aumentar a graça e não para concedê-la, para fazer crescer a fé e não para plantá-la. Guardemos estas coisas e jamais as esqueçamos. O que é a ceia para os crentes em Cristo? John Charles Hiller. Que eu e você participemos da ceia com discernimento, entendendo que é um momento de alegria, de felicidade, porque nós, os crentes em Cristo, que reconhecem a sua soberania, o seu senhorio, podemos participar do corpo e do sangue de Cristo. Esse que voltará para levar estes que estão comprometidos com Ele e que participam desta ceia com alegria, com discernimento. Deus abençoe.
Deus abençoe a vida da Igreja Presbiteriana do Realengo. Que trilhemos os caminhos traçados por Jesus Cristo aqui. E podemos, então, almejar essa esperança com Ele na glória eterna, participando de forma convicta e com discernimento desse momento singular na vida da Igreja, a ceia do Senhor.